Olá, queridos, que a graça e a paz, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, continue com você neste momento. Eu sou o pastor Samuel Teodoro. Seja bem-vindo a mais um estudo bíblico na Palavra de Deus. E ao final deste estudo, perguntas e respostas, você poderá baixar o seu e-book na descrição deste vídeo. Lembrando que ao final deste vídeo, desse estudo, você poderá baixar o seu e-book na descrição deste vídeo. E vamos ao nosso estudo. Queridos amados irmãos, eu quero aqui expressar a imensa alegria em poder estar participando juntamente com vocês desta maravilha que é a Palavra de Deus. E hoje eu quero anunciar que ao estudar Gênesis capítulo 1, verso 2, para quem não me conhece, eu sou o pastor Samuel Teodoro, e hoje nós vamos repartir este estudo em 3 partes. A primeira parte será a parte doutrinária. A segunda parte será de perguntas e respostas em formato de podcast. E na terceira parte será uma reflexão, uma mensagem de alegria e esperança aos nossos corações. Gênesis capítulo 1, verso 2, diz assim a palavra de Deus: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nesta parte doutrinária, vamos falar sobre o Espírito de Deus na criação. O texto que lemos fornece a base para uma doutrina cristã essencial: o papel do Espírito Santo na criação e na renovação do cosmos. Essa doutrina destaca a Trindade em ação desde o início e revela verdades fundamentais sobre Deus e sua obra no mundo. Primeiro, a presença do Espírito Santo. O versículo descreve o Espírito de Deus movendo-se sobre a face das águas. Isso mostra que o Espírito de Deus não é apenas uma força, mas uma pessoa divina que desempenha um papel ativo na criação. Essa presença ativa indica que a criação não é um ato isolado do Pai, mas uma obra conjunta na Trindade. E vamos apresentar aqui a base teológica para esta doutrina. No Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo São João nos diz, ele fala sobre o Verbo indicando para Jesus como aquele que quem todas as coisas foram feitas. Assim o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão juntos na criação, revelando a unidade, a cooperação dentro da Trindade. 2. A soberania divina sobre o caos. A frase "a terra era sem forma e vazia" reflete sobre um estado inicial de desordem. O Espírito de Deus movendo-se demonstra que não apenas observa, mas intervém para trazer ordem e estrutura ao caos. Isso ressalta a soberania de Deus sobre a criação, mostrando que ele transforma o caos, transforma o vazio em algo significativo e bom. Essa soberania divina é um lembrete de que Deus pode transformar o caos da vida humana em algo cheio de propósito e beleza. Glória a Deus. 3. A renovação pelo Espírito Santo. O ato do Espírito de pairar ou mover-se sobre as águas simboliza a vida e a renovação que ele traz. Essa ideia se repele em toda a Escritura
Essa ideia ela vai se repetindo em todas as escrituras, como em Salmos capítulo 4, versículo 30, que está escrito: envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. O mesmo espírito que trouxe ordem à criação inicial continua a atuar na renovação da criação e de todas as vidas humanas. Vamos ver o que o Novo Testamento também está dizendo. Na carta de Tito, capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo afirma que a regeneração e a renovação do crente acontecem por meio do Espírito Santo. Assim, a obra do Espírito Santo em Gênesis é um precursor de sua obra de renovação espiritual em cada um de nós. 4. O Espírito como fonte de vida e sustentação. A doutrina afirma que o Espírito Santo é a fonte de toda a vida. Aqui no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 2, que estamos meditando, ele prepara o cenário para a criação da vida física. No Novo Testamento, ele é o agente da nova vida em Cristo. João capítulo 3, versículo 5 ao 6. 5. O Espírito e a criação contínua. Embora a criação física esteja completa, a presença do Espírito de Deus sobre o mundo indica sua obra contínua. Ele sustenta a criação e trabalha para restaurá-la, preparando para a nova criação prometida em Apocalipse capítulo 21. Assim como o Espírito pairava sobre o caos inicial, ele trabalha hoje para restaurar e preparar o mundo para o retorno de Cristo e a nova criação. Meu amigo, minha amiga, a doutrina cristã que nós seguimos e acreditamos está baseada fortemente em Gênesis capítulo 1, versículo 2. A você que ainda não teve acesso ao primeiro estudo, que foi Gênesis capítulo 1, versículo 1, não deixe de meditar nesse primeiro estudo. Mas vamos continuar focando aqui. Primeiro, o Espírito Santo é co-criador com o Pai e o Filho, desde o princípio. Desde o princípio. Essa doutrina nos ensina que todas as coisas foram feitas através do Pai, o Filho e o Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo, ele age para transformar a desordem em ordem, tanto no cosmos como na vida humana. Terceiro, sua obra criativa e contínua, culminando na nova criação em Cristo. Essa doutrina não apenas amplia nossa compreensão de Deus como Criador, mas também nos inspira a buscar o Espírito Santo para transformação e renovação em nossas vidas. Entraremos no segundo ponto, em formato de podcast, perguntas e respostas. O que significa dizer que a terra era sem forma e vazia? Resposta. A expressão sem forma e vazia descreve um estado inicial de desordens e vazio. Isso aponta para o processo criativo de Deus que traz ordem e propósito ao caos. Deus é um Deus de transformação. Não esqueça desta palavra. Deus é um Deus de transformação. Deus é um Deus de transformação. Segunda pergunta. O que são as trevas sobre a face do abismo?
O que são as trevas sobre a face do abismo? Respostas. As trevas simbolizam a ausência de luz. Antes de Deus a criar, no versículo 13. O abismo refere-se a um estado aquoso, primordial, um caos inicial que seria moldado pelo poder criativo de Deus. Pergunta 3. Qual é o significado do Espírito de Deus? Qual é o significado do Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas? Resposta. O movimento do Espírito de Deus é uma imagem poderosa da presença ativa de Deus. Essa movimentação pode ser entendida como um ato de preparação para a criação, indicando o poder e a soberania divina sobre a matéria. Louvado seja Deus. Pergunta número 4. O que esse versículo nos ensina sobre o caráter de Deus? O que esse versículo nos ensina sobre o caráter de Deus? Pois bem, ele nos revela Deus como um Criador ativo e soberano, que transforma o caos em ordem e dá propósito ao vazio. Também destaca o papel do Espírito Santo na obra criativa. Pergunta 5. Há alguma ligação entre Gênesis capítulo 1 e o Novo Testamento? Essa pergunta, ela nos remete para um sim bem alegre. Sim. Em João capítulo 1, Evangelho de São João capítulo 1, versículo 1 ao 3, vemos que Jesus, que é o Verbo, estava presente na criação. E o Espírito Santo também estava ativo. Isso demonstra a Trindade trabalhando na criação. Pergunta número 6. Como o conceito de ordem, a partir do caos, pode ser aplicado espiritualmente? Como o conceito de ordem a partir do caos pode ser aplicado espiritualmente? Resposta. Assim como Deus trouxe ordem ao caos da criação, Ele também transforma vazios caóticos, trazendo propósito, trazendo restauração, trazendo paz por meio de seu poder e graça. Pergunta 7. Qual é a relevância desse versículo para a nossa compreensão do Espírito Santo? Qual é a relevância deste versículo para a nossa compreensão do Espírito Santo? Resposta. Ele nos mostra o Espírito Santo como ativo e envolvido desde o início da criação. Isso destaca seu papel contínuo em trazer vida, trazer renovação, trazer propósito, tanto no mundo físico quanto em nossas vidas espirituais. Pergunta número 8. Como entender o abismo em um contexto espiritual? Como entender o abismo em um contexto espiritual? Resposta. O abismo pode simbolizar áreas de escuridão e desordem em nossas vidas. Assim como Deus moldou o abismo na criação, Ele pode trazer luz e direção às nossas vidas. Pergunta derradeira. 9. Que lições práticas podemos aprender em Gênesis capítulo 1, versículo 2? Que lições práticas podemos aprender aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 2? Resposta. Deus age no caos e no vazio.
Isso nos ensina a confiar nele. Em momentos de desordem ou incerteza, sabendo que ele tem o poder de transformar tudo para o bem. A última pergunta, mas você ainda não vai embora não, que tem uma mensagem de reflexão ainda. Tem uma mensagem da palavra de Deus que Deus nos deu para passar neste momento. Pergunta número 10. Como podemos aplicar esse versículo ao nosso relacionamento com Deus hoje? Como podemos aplicar este versículo ao nosso relacionamento com Deus hoje? Resposta: podemos nos abrir para o mover do Espírito Santo, permitindo que Ele transforme nossas áreas de desordens, aquela área que se encontra ainda meia obscura. Devemos permitir que Ele entre nesta área de desordem e nos encha de sua luz e propósito. Ele está sempre presente, pronto para agir em nossas vidas. Vamos agora à última parte desta programação. A mensagem que Deus nos deu hoje: paz e alegria no Deus que transforma. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Meus queridos e amados irmãos, vamos meditar profundamente. E à primeira vista, parece descrever um momento de vazio e escuridão. No entanto, ele nos revela uma verdade transformadora. Deus é especialista em trazer ordem ao caos, trazer luz às trevas e trazer vida ao vazio. Primeiro, Deus que está presente no caos. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, nos apresenta uma terra sem forma e vazia, coberta de trevas. Esse estado inicial parece desolador. Mas percebam algo maravilhoso. O Espírito de Deus estava ali, movendo-se sobre as águas. Quantas vezes nossas vidas parecem como essa terra, sem direção, sem propósito, cheio de trevas e incertezas. Mas lembremos, Deus não está distante. Ele está presente mesmo no meio do caos. Sua presença traz conforto, traz paz, traz certeza de que Ele está trabalhando em nosso favor. Segundo, o Deus que transforma. Deus não apenas observa o vazio, Ele age. Assim como Ele trouxe luz, forma e propósito àquela terra sem vida, Ele pode fazer o mesmo em nossas vidas. Não importa qual bagunçadas ou vazias estejam as nossas circunstâncias, o Espírito Santo está se movendo. Quando sentimos que tudo está perdido, que estamos mergulhados imensos nas trevas, no desespero, lembremos-nos de que o mesmo Deus que criou o universo com seu poder está nos moldando para algo novo. Ele transforma a tristeza em alegria. Ele transforma a causa em paz. Ele transforma vazio em plenitude. Louvado seja Deus. Terceiro ponto.
a paz que vem do Espírito Santo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, como uma ave que protege e cuida. Essa visão, essa imagem nos mostra a ternura e o cuidado de Deus por sua criação. Assim como Ele preparou a terra para a vida, Ele prepara nossos corações para receber sua paz. Jesus nos prometeu: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Evangelho de João capítulo 14, versículo 27. Essa paz não depende das circunstâncias. Ela vem do Espírito Santo que habita em nós. 4. A alegria de saber que Deus está no controle. Há uma alegria profunda em saber que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece confuso. O salmista nos lembra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, versículo 5. A noite escura, revelada aqui na Sagrada Escritura, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, não durou para sempre. Deus falou e a luz veio. Assim também em nossas vidas, Deus sempre tem a última palavra. Ele trará luz e alegria ao nosso coração. Já estamos chegando ao final. Vamos ao ponto 5, para nós encerrarmos. Um convite à confiança. Hoje, Deus nos convida a confiar nele, mesmo nas trevas. Se você, meu amigo, minha amiga, estiver passando uma situação desconfortável neste momento, Deus, Ele não te deixa sozinho ou sozinho. Ele faz um convite neste momento. Assim como o Espírito de Deus se movia no início, Ele continua a mover-se sobre nossas vidas. Ele está criando algo novo em você, em mim, em todos nós. Entregue a Ele suas preocupações, seus medos e seus sonhos. Permita que o Espírito Santo traga ordem, traga paz, traga alegria ao seu coração. Que neste dia, que neste momento que você está ouvindo aqui esta palavra, eu não sei qual é o mecanismo que você está utilizando, se é uma televisão, se é um rádio, se é um podcast, se é um vídeo. O importante é que você teve a certeza de que Deus está no controle, trazendo luz às trevas e enchendo seu coração de paz e alegria. Amado Deus, graças te damos por mais este dia que nos permite trazer assim esta programação, esta humilde programação. Mas o Deus que nos dá a força é o Deus Todo-Poderoso. Nos ajuda a melhorar mais, Senhor, a transmitir melhor, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Permita-nos, ó Deus, que possamos, ó Pai Celestial, vivenciar pela fé o fruto desta palavra na vida de cada um dos ouvintes. Para a glória e a honra do Teu nome, oramos assim em nome de Jesus e graças a Deus.